Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Professor Rafael falando, professor de História. E vamos dar continuidade nossas aulas, tá bom? Tudo ok? Vamos lá? Então, na aula 1, aula passada, a gente falou sobre o iluminismo no contexto geral. E hoje nós vamos falar na aula 2 sobre o iluminismo na França, certo? Então a gente já sabe que o iluminismo ele foi um movimento intelectual e cultural que ocorreu em toda a Europa, lá no início do século XVIII, onde teve o maior prestígio, uma atenção, onde as pessoas lutaram por essas ideias, com apoio total da burguesia, ou quase total, mas grande parte da burguesia apoiava o iluminismo. E nós vamos ver que teve vários pensadores iluministas. E sua grande maioria, e os mais citados em todos os livros de história, estavam na França. A maioria era francês, certo? Então a gente vai vendo passo a passo um pouquinho sobre o iluminismo na França. Já sabemos que começou no século XVIII, teve início no século XVII, mas sua grande exceção foi no século XVIII, certo? Apoiado pela burguesia, e as ideias iluministas vinham para tirar o pensamento da obscuridade, ou seja, eles baseavam-se em fatos científicos, fatos comprovados, e não na esperança de um ser divino, o que se embargou muita guerra, muita luta contra a igreja, porque a igreja era a maior instituição da Europa e do mundo naquela época, tinha muito poder e não aceitava a ciência, e o Estado, que era um Estado absolutista com os reis, ele fazia uma parceria com a igreja, então eles governavam juntos. E justamente o iluminismo, ele veio para isso, para romper, eles queriam que rompesse o Estado da igreja, não queriam mais que o Estado ficasse aliado da igreja, fosse um Estado laico, certo? Um Estado laico que permitisse que todas as pessoas pudessem conhecer e praticar qualquer religião, que pudesse também ter uma liberdade religiosa e uma liberdade de expressão, onde eles pudessem falar, criticar, pensar o que quisessem, sem sofrer nenhuma punição. Então, isso foi algumas das ideias iluministas. E nós vamos ver passo a passo aqui os iluministas franceses com as suas ideias. E o primeiro que a gente vai falar, um dos mais importantes, é Voltaire. Voltaire, ele justamente queria essa liberdade de expressão, tanto religiosa quanto governamental, quanto política. Ele dizia que um homem ele poderia falar o que ele quisesse, porque o homem ele já nascia livre, ele não poderia ser castigado nem punido por a sua fala, por falar a verdade. Então ele via que a religião também, a religião católica, estava voltada só para poder, não era a igreja que deveria ser, por exemplo, e não permitia que outras pessoas cultuassem algum outro tipo de religião. Se você soubesse que você estivesse praticando algum outro tipo de religião, você seria preso, seria torturado e seria julgado, chegando até a morte. Tá ok, gente? Vamos lá. Então Voltaire sugeria isso, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, onde o homem ou a mulher, no caso, como queiram, pudesse falar, pudesse praticar qualquer tipo de religião. Tá ok? Nós vamos falar agora de Rousseau. Rousseau é outro iluminista francês, que ele sim era crítico ferrenho da Igreja Católica e crítico ferrenho do absolutismo. Ele não gostava do absolutismo e dizia que o Estado e a Igreja deveriam se separar, não deveriam governar juntas. A Igreja deveria tratar da religião dela e só disso, e o Estado sim transformar a economia e a justiça para a nação. Só que isso, como ele era crítico ferrenho do absolutismo, o que ele dizia? Ele dizia que o Estado deveria ser dividido e administrado por 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nós já sabemos que o Brasil de hoje, o Brasil atual, são governados por esses 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, quem cria as leis; o executivo, quem executa as leis;
E o judiciário, quem julga se alguma lei for descumprida, se alguém do executivo não está fazendo, cumprindo as leis, ele vai julgar também. Então o judiciário ele julga se as leis estão sendo administradas de acordo. Então esse é o papel dos três poderes, e Rousseau é a favor desses poderes. Vamos falar também de Adam Smith. Adam Smith ele propunha a liberdade econômica, porque no Estado absolutista a economia era uma economia mercantilista, onde o rei ele era soberano total das funções daquela economia, ele mandava e fazia o que ele queria com a economia. E a proposta de Smith era uma liberdade econômica, onde os comércios eles próprios colocassem preço sobre os produtos, e defendia o preço livre, ou seja, se um produto estivesse sendo comercializado muito, automaticamente esse produto ia subir de valor. Se o produto não estivesse sendo consumido, ele cairia de valor. Nós falamos isso como a lei da oferta e da procura, certo, gente? Então vamos lá. Passando um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre a enciclopédia. A enciclopédia foi um marco na história. Então ela marcou bastante, porque não se tinha nenhum livro que falasse tanto sobre o que existia no mundo, desde as coisas naturais, tudo que era pesquisado cientificamente. E a enciclopédia ela foi feita por Diderot e por D'Alembert. Eles são 28 volumes, com 718 mil, só um momentinho, 718 mil verbetes e 2.885 gravuras. Ela é uma espécie de dicionário. Lá estava catalogado várias coisas do mundo que existe no mundo, que eles iam catalogando e colocando. Então demorou muito tempo para fazer essa enciclopédia. São 28 volumes. E contou com a participação de cientistas, de matemáticos, historiadores, geógrafos, entre outros importantes cientistas da época, professores, entre outros. E também é importante falar que o iluminismo ele dava um protagonismo maior à presença feminina. A mulher era mais presente. As ideias iluministas diziam que a mulher deveria se equiparar ao homem, e não o homem ser superior à mulher, porque não tinha nenhuma razão para isso. Então os iluministas diziam que as mulheres deveriam votar, falar sobre política, entender, estudar, que as faculdades da época eram só masculinas, para homens, mulheres não estudavam. Deveria ficar em casa para cuidar da casa, cuidar do marido e ter filhos, só para isso. Então, gente, isso é um pouco sobre o iluminismo na França. Vocês estudem, leiam mais, pesquisem mais. Nós temos várias pesquisas aí na internet. Vocês procurem vários professores falando. Vocês vão se aprofundar mais no assunto, certo? A atividade vou passar logo após o vídeo. E é isso. Sigam as recomendações da OMS. Lave sempre as mãos, evite sair de casa sem necessidade. E é isso, então. Até a próxima. Valeu!